Seria babaca se eu fosse viajar no dia do casamento do meu pai com a mulher que ele começou a namorar 2 semanas após o falecimento de minha mãe? Meu pai vai se casar com a namorada na próxima semana, um dia antes do aniversário da minha prima. Minha mãe faleceu há 4 anos e quase 2 semanas depois, acho que nem foram 2 semanas depois disso, meu pai estava namorando com essa mulher, eu estava de luto e tive que tolerar uma completa estranha em casa. Meu pai me disse que conheceu essa mulher no trabalho, a dúvida de que ela sempre foi amante do meu pai sempre está na minha cabeça, mas eu não sei, eu não gosto dela de qualquer maneira. Minha prima organizou uma viagem para a praia, que durará uma semana, foi presenteada a ela pelos meus tios porque ela ganhou uma bolsa para estudar no exterior. Meus tios não irão ao casamento, alguns dos meus outros primos também não irão ao casamento para ir à viagem também. Minha prima organizou a viagem inteiramente com o propósito de arruinar o casamento do meu pai, já que minha mãe era madrinha dela. Meu pai ficou bravo com ela, mas minha prima disse a ele que não vai cancelar sua viagem por um segundo casamento ou, em suas palavras literais por mensagem de texto, estou muito mais interessada em ver a grama crescer do que no seu casamento. Hoje, meu pai descobriu que eu também vou para a viagem e ele está totalmente bravo comigo, ele até chorou me dizendo que todos estão o punindo por encontrar o amor. Perguntei a ele se minha mãe não era o amor da vida dele, então ele continuou chorando dizendo que eu não entendo porque sou muito jovem, ele diz isso toda vez que tento falar sobre algo sério com ele, mesmo quando quero falar sobre política ou coisas importantes, é o jeito dele me calar, e que ele finalmente encontrou o amor, palavras dele. Ele disse que sua namorada é o verdadeiro amor da vida dele, bom para ele, eu acho, minha mãe sempre disse que ele era o amor da vida dela até o último dia e por causa das palavras dele minha mãe nunca foi o amor da vida dele, acho que me sinto triste ao pensar em como minha mãe se sentiria se ouvisse meu pai dizer que finalmente encontrou o verdadeiro amor quando, aos olhos e palavras dela, ele era a alma gêmea dela. Será que é possível encontrar o amor da sua vida em apenas 2 semanas? Entendo que o luto é diferente para cada pessoa, mas quem passa o Natal com sua nova namorada em vez de estar com sua filha que perdeu a mãe? Ele me negligenciou desde então, mesmo eu sendo adolescente, sempre foi sobre como ele se sente e o que ele quer. Eu disse a ele que vou fazer a viagem e que não quero participar do casamento dele e ele continuou chorando. Minha avó paterna me ligou para rezar e dizer que estou sendo injusta com meu pai, que acabou de encontrar o amor novamente, mas simplesmente não quero ir, nem ficar perto dele. Parei de ser próxima do meu pai há muito tempo, a ponto de minha percepção do que é uma figura paterna ter sido quase totalmente apagada da minha mente. Edição: meus pais não tinham um casamento aberto ou algo assim, minha mãe não pensaria 2 vezes antes de se divorciar se ele desse a entender algo assim, porque ela sempre foi uma mulher totalmente tradicional em questões de relacionamento, lembro-me de seu nojo sobre esses tópicos. Minha mãe sempre deixou claro que se divorciaria se achasse que o casamento estava ruim, ela sempre foi totalmente aberta comigo sobre esses assuntos, até questões pessoais, pois tínhamos muita confiança uma na outra, então tenho certeza de que, aos olhos dela, ela tinha um casamento saudável e normal. Todos ficamos chocados com o fato de meu pai ter apresentado sua namorada quando todos estávamos de luto, é algo que ninguém entende até hoje. Informação: minha mãe partiu muito rapidamente devido a um vírus ou bactéria, ela se foi dentro de 1 mês e alguns dias e ninguém esperava que ela morresse, nem mesmo minha mãe esperava que sua saúde chegasse a esse ponto, ela acreditava até o último dia que viveria. A pessoa que mais cuidou dela no hospital foi minha avó. Atualização: graças aos comentários naquele dia, decidi conversar com meu pai e perguntar se ele traiu minha mãe. Fiquei muito ansiosa e precisava saber a verdade, porque era algo que me deixava muito nervosa. Depois de insistir e ouvir ele chorar, ele me confessou que vinha conversando e indo a lugares com sua amiga namorada por um tempo, enquanto minha mãe ainda estava viva e até antes dela adoecer, minha mãe não sabia que meu pai tinha esse tipo de relacionamento e tudo acontecia às escondidas. Quando minha mãe se foi, sua amiga, na época, se aproximou dele para confortá-lo, e ele não disse exatamente quando, mas acho que obviamente foi entre aquelas 2 semanas, quero acreditar que não foi no dia em que minha mãe faleceu, porque foi inesperado e estávamos todos ocupados demais. Meu pai me disse que foi a primeira vez que tiveram contato físico, mas ele sempre se sentiu culpado pela amizade com essa mulher. Não estou muito familiarizada com o assunto, mas acho que é o que as pessoas chamam de traição emocional. Só sei que ele manteve isso em segredo porque sabia que estava fazendo algo errado. Perguntei a ele se ele e minha mãe estavam tendo problemas no casamento, e ele disse que não, de jeito nenhum. Segundo meu pai, sua amizade com sua namorada era algo que ele planejava manter em segredo para sempre quando minha mãe estava viva e saudável. Meu pai me disse que achava que amava minha mãe até beijar sua namorada e decidir que só vivemos uma vez, então foi por isso que a levou para casa apenas 2 semanas depois que minha mãe morreu e fez tudo o que queria com ela. A lógica do meu pai era que seu trabalho lhe dava uma semana de luto, então, segundo ele, 2 semanas eram suficientes para mim. Eu disse a ele que enquanto ele realizava suas fantasias, eu estava sozinha em nossa casa, e ele continuava dizendo as mesmas coisas como você já estava quase com 15 anos, já era uma mulher, com a sua idade eu já estava trabalhando, blá blá blá. Acho que nunca vou chegar a esse nível de maturidade para entender sua mente. Perguntei a ele se ele pensou em cortar o contato com sua namorada se minha mãe descobrisse e ele disse algo como não, eu não cortaria o contato com o nome da namorada dele, era apenas um segredo inocente e sua mãe nunca descobriu. Eu disse a ele que minha mãe cortaria seus ambagos se ouvisse ele dizer isso, e ele começou a chorar de novo.
Mas de qualquer forma, tudo isso não muda nada, o resultado ainda é o mesmo, um pai que negligenciou sua filha. Eu disse muitas coisas a ele, tenho ido ao psicólogo há anos, então sei como administrar meus sentimentos, mas naquele momento contei ele tudo o que estava guardando para mim e ele chorou novamente, não é estranho? Chorar quando você é o culpado. Só sinto pena da minha mãe e de mim mesma, por enquanto avisei que vou alugar a casa para ganhar dinheiro e cortar o contato com ele quando ele sair da casa com a namorada. Ele não reclamou disso porque pelo menos sempre concordou que a casa é minha, não vou deixá-lo sem ter onde morar ou algo assim. Eu não vou ao casamento dele, não vou convidá-lo para o meu casamento no futuro, não me importo se meus futuros filhos não tiverem um avô ou algo assim. Acho que anos atrás perdi ambos os pais, mas felizmente tenho minha família. Me vejo como uma pessoa que teve que amadurecer rapidamente, minha mãe me deixou no comando do meu pai, mas meu pai talvez tenha decidido enterrar seu instinto paternal junto com minha mãe ou talvez ele nunca tenha tido um, ele sempre foi um pai comum, então não me importo se eu não o ver novamente. Não sinto nada pela namorada do meu pai, mas simplesmente não gosto dela porque nunca namoraria um homem que negligenciou sua filha e ela vai se casar com um homem assim. De qualquer forma, nunca discutimos e eu não a odeio, espero que ela seja o verdadeiro amor de verdade do meu pai. Há pessoas que comentaram dizendo que eu estava fazendo meu pai parecer ruim de propósito e que provavelmente eu sou uma mimada com um comportamento ruim só porque sou uma adolescente e minha mãe morreu. Não entendo que tipo de educação essas pessoas tiveram, mas ser adolescente não significa que nos deixamos levar pelos nossos sentimentos. Às vezes um menor pode falar muito mais calma e controladamente do que um adulto e isso não significa que eu queira me fazer de santa. Realmente não sei onde errei para meu pai preferir esquecer que tem uma filha, não sei o que poderia ter feito de errado, talvez a chave fosse gritar com ele e fazer um escândalo para chamar sua atenção, como alguns comentários disseram, mas parei de me importar há muito tempo.